Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um episódio do ChumboCast, o seu podcast de tiro de pressão. E hoje vamos falar de assuntos aleatórios sobre tiro de pressão, vamos comentar alguns comentários de vocês, responder algumas perguntas que vocês enviam aí nos comentários do ChumboCast no canal. E, como vocês podem ver, a Ivanilda hoje está presente aqui só na foto dela tomando café, porque ela está viajando e ela não pôde participar. Olá, pessoal, é isso daí, vamos para os assuntos. Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui é o Leonardo do canal Shooter e estou disposto a responder pergunta hoje, viu, Charles? Vamos tacar pau nessas perguntas. Então, vamos lá. Sem mais delongas, o Guilherme, ele postou um comentário aí no último ChumboCast que a gente fez sobre chumbos baratos, a vantagem ou desvantagem de usar chumbos baratos, e ele falou assim: comprei 4 latas de chumbos HN Grizzly 9mm. Não gostei, passei raiva. Ou seja, ele comprou um chumbo 9mm HN, que não é barato a lata. E já comprou 4 latas de uma vez e não deu certo na arma dele. E aí, Leonardo? Cara, eu normalmente não costumo comprar muito chumbo que eu não conheço de uma só vez, porque a chance de não dar certo numa determinada arma é grande. Tem poucos chumbos que você pode falar, nossa, esses dão certo em muitas armas, dá até para arriscar comprar um pouco mais. É o Pro Max, que é um chumbo, os RTX da Rifle também, os JSB de 15 e 18, são chumbos assim que, normalmente, se eles não vão absurdamente bem, eles vão razoavelmente bem. É difícil ir mal numa arma. Mas a maioria dos chumbos, cara, tem que casar com a arma para você conseguir tirar um bom resultado. Então, assim, eu não costumo comprar muita quantidade de chumbo pela primeira vez, não. Principalmente quando eu não conheço eles na minha arma. Compra uma caixinha, testa. Rondon, você também acha essa questão? Eu concordo com o Leonardo, né? Você pegar um chumbo que você não conhece e comprar de vez uma quantidade grande de latas é... Ô Charles, eu assino embaixo do que o Léo falou e olha, para comprar uma grande quantidade tem que estar muito, mas muito barato mesmo. Certa vez eu vi em uma loja lá acho que é do Rio Grande do Sul, um chumbinho HN, nenhuma carabina minha gostava dele, mas ele tava tipo assim por R$20 a latinha. Eu falei, vou comprar, né? Comprar umas 5 aí só por garantia. Aí na hora de efetuar a compra, eles me avisaram, não, o preço tá errado, Eu falei, não, então cancela. Se for realmente muito barato, como a gente brinca, né, um chumbinho para desentupir cano, assim até que vai. Mas um HN e sendo 9mm e não foi barato, eu não compraria mais do que uma latinha para testar. Difícil. Então, é aquela história, né? Muito chato disso acontecer, né? Então, é aquela história, né? Evitar da próxima vez comprar mais de uma lata de chumbos sem saber, né? Que como é que se diz? Sem saber que isso vai dar problema ou não, tá ok? Se a sua arma vai gostar ou não. Agora, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui sobre chumbos que mandaram a respeito desse boato, né? Quem mandou aqui foi o Caetano. Ele perguntou, Rondon, você ouviu esse boato que está rolando aí nos grupos de WhatsApp de tiro de pressão, de gente que está comprando chumbo no Mercado Livre e nas latas está vindo chumbo que foi reaproveitado de encomendas devolvidas? Olha, sim, eu já ouvi esse comentário e também já vi de pessoas que não compraram lá, né, compraram até de lojas no e-commerce e tudo mais, e acabou vindo também chumbinho, a quantidade menor do que eu deveria vir na latinha. Então eu acho que talvez não somente esses chumbinhos reaproveitados, que as pessoas compram, não deu certo a minha arma, devolve, mas também pode estar acontecendo o que o pessoal chama de, pesinflação.
que é uma tática do mercado para não diminuir o preço, acaba diminuindo a quantidade. Então, pode ser que está acontecendo isso também. Olha, é uma coisa chata, né? Até no tiro já chegou essa situação. Estamos vendo aí em comida, em outros tipos de bens bens de consumo que a gente compra, né? Agora chegou até no chumbinho. Então, é uma situação chata, chata mesmo. Ô, Charles, Oi. eu tô achando que isso daí, na verdade, tá rolando muito golpe. Eu parei de comprar chumbo no Mercado Livre, cara. Parei, não compro mais. Porque tá rolando muito golpe, muito. Golpe daquele do chumbinho do JSB selecionado, do RTX. RTX e JSB, cara, são os principais chumbinhos pré-selecionados que você tá tendo golpe no Mercado Livre. Você compra, vem aqueles que já foram tudo triado, alguém vendeu, veio às vezes com quantidade maior, menor. Por quê? Porque foi pré-selecionado. Os caras selecionaram e puseram à venda. E outra coisa que está acontecendo é que a galera compra, retira um pouco do chumbinho e devolve a carga para o Mercado Livre. Principalmente esses que não são lacrados. O pessoal está fazendo isso. Compra, retira um pouquinho. Mas mesmo de loja, Leonardo? Mesmo de loja. O que acontece? Mas aí, se você compra de loja, a loja faz isso no Mercado Livre, qual garantia você não vai ter que a não loja é a loja. É a mesma coisa se você comprar deles na loja online? Não é da loja. O que acontece? Quando compra de particular. Não, e da loja também, mas o que acontece? Muitos desses produtos que são devolvidos para o Mercado Livre não voltam para a loja. Eles vão para o full. Por quê? Para otimizar. Entendi. O cara compra, recebe a encomenda, isso. Tira um punhadinho de chumbo de cada lata. Porque não tem lacre, não tem nada, devolve a encomenda. Putz, o cara fazer isso é muita filha da putagem, né? Cara, não, mas a gente tá num país onde as pessoas são desonestas, cara, infelizmente. Infelizmente, tem muita gente desonesta. Assim, eu não vou dizer que é todo mundo, nem a maioria, porque é injusto, porque tem muita gente honesta nesse país também. Mas a gente tem muito cara que é um malandro, que quer levar vantagem em tudo. Eu mandei uma mensagem para Rifle falando disso, perguntando, mas eles não responderam ainda. Cara, a gente vai ter que evoluir pros lacres. Não vai ter jeito, vai ter que ter lacre, igual a HIN faz, lacre holográfico, que se arrancar, já vai ver que não tem. Mas vai ter que ser isso, cara. Não vai ter outra saída daqui para frente. Porque o pessoal tá com muita picaretagem desse tipo. De abrir chumbinho, pré-selecionar. É isso, cara. É isso. Tá muita picaretagem. Muita. Olha, entendeu? Isso é triste, né, Rondon? Acontecer isso. Pensa bem o cara ter a pachorra de fazer isso? Mas, Charles, tem sim. Certa vez eu estava lá no Mani e chegou, supostamente, 2 devoluções de Scope Angel do Mercado Livre. E não era o Scope Angel que estava lá sendo devolvido, era aquele trilho que vem em cima das Jade, que faz a conversão de 11 para 20 milímetros. Olha, para você ver como que é esses picaretas, né? Não, vou devolver o produto. E devolveu isso no lugar do Scope Angel, esperando que o Mercado Livre devolvesse o dinheiro para eles. Então, infelizmente, a picaretagem está cada dia pior. Não, e isso é muito disso. Vou falar uma coisa para vocês. É culpa do próprio Mercado Livre. Por quê? Tem o lado bom para o consumidor. Eu já tive problema com o produto no Mercado Livre, eles devolvem muito rápido o dinheiro. Você colocou ali no posto de coleta, eles devolvem o dinheiro. Isso é bom para o consumidor sério, honesto. Por quê? Porque quando ele leva uma passada de perna ou recebe um produto com defeito, que nem eu já recebi produto errado no Mercado Livre, que estava anunciado uma coisa com uma foto e veio outra completamente diferente. Entendeu? Aí eu devolvi o produto, obviamente. Mas pro lado de quem vende também tem o problema deles devolverem o dinheiro muito rápido sem ter conferido se o produto realmente foi devolvido a contento, porque muitas vezes não é. Entendeu? Eu mesmo já tive caso aqui, assim, que o cara quebrou a peça na instalação e me devolveu a peça quebrada. Um problema de instalação. Entendeu? Agora tem aqui uma pergunta. Na verdade, uma sugestão, né? De um rapaz que falou assim: falem um pouco sobre as carabinas agora que estão vindo com ponta vermelha. Vocês vão fazer vídeo sobre isso? Cara, sinceramente, não.
Por quê? Porque isso aí, gente, é uma exigência que o Exército tem feito, mas que não tem um regramento. É coisa do Exército, eles tiraram da cabeça lá de que tem que ter isso, não existe isso previsto na legislação para armas de pressão. Só que os importadores, para, tipo assim, não atrapalhar a vida deles e também para não criar animosidade com o setor de fiscalização do Exército, vão lá e colocam uma ponteira vermelha, passa uma tintazinha lá para poder dar de vermelha na ponta, mas é aquela história, né? Para os atiradores, para o atirador de pressão, isso não tem nada a ver. Ele não precisa, né, o Leonardo, ficar usando essa ponta vermelha. Isso é só exigido para Airsoft. A princípio, pelo que está na legislação, sim, só para Airsoft. Mas, Charles, eu vou te falar bem a real, tá? Eu não me importo da ponta vir vermelha, e eu acho que no atual contexto de insegurança jurídica monstruoso que nós estamos hoje em dia, e com os agentes de polícia também muito mal informados, eu acho até seguro que venha com a ponta vermelha pra gente, porque aí a Airsoft acabou a brincadeira, entendeu? Ninguém discute, tá ali marcado. Então, eu não vejo muito problema nisso, cara. De verdade. Inclusive, a minha Cricket agora, eu tô fazendo uma ponteira vermelha para ela, eu tô imprimindo uma ponteira vermelha pro sobrecano dela por causa disso. Vou deixar uma ponteira vermelha que se dane. Entendeu? Charles, é para precaução. Vou falar a real. Tipo, hoje em dia, você confia que um policial vai te parar e não vai te encher o saco? Uma arma de pressão? O David perguntou aqui. Rondon, quero comprar minha primeira luneta, vou comprar 3x9. Como saber que a luneta que eu vou comprar é de boa qualidade? Olha, primeiro tem que mencionar, né, marca, modelo aí você já falou, porque não tem condição de a gente avaliar ela sem ter o mínima informação. Então, se você falasse a marca, já ajudaria. Agora, para você, provavelmente você vai comprar online, fica pior ainda, tá? Então, se para você ter uma certeza que ela é de boa qualidade, você teria que estar com ela na mão, fazer uma visada com ela, dar um ajustezinho ali para ver se as torres de ajuste se elas estão firmes, se o ajuste vai ficar realmente como você está querendo. Então, é complicado, tá? É complicado dizer para você o que você deve fazer para ter certeza que ela é de boa qualidade se você não está com ela na mão. Leonardo, um cara falou assim, isso num comentário de um vídeo em que eu falava de efeito diesel, ele falou assim, isso é pura bobagem, costumo colocar álcool isopropílico dentro do êmbolo da minha carabina e dar um baita estouro. Vai destruir a bucha da sua carabina. Destruir vedação. É isso que vai acontecer. Efeito diesel destrói bucha e vedação. Depois de um tempo, né? Não é uma coisa assim, deu 5 tiros com efeito diesel, vai destruir. Não. Ela vai derretendo a bucha. Tem até... Cara, acho que eu tenho até uma foto, um vídeo no meu canal que eu postei uma vez de uma bucha bem comida com efeito diesel, bem derretida. Enfim, é uma opção, né? Tem gente que gosta de destruir o próprio equipamento. Fora a precisão, né? Não vai ter nenhuma. E o pior, esse aqui não é o primeiro comentário nesse sentido que eu já recebi aqui no canal. O que mais me assusta, vocês querem saber o quê? É que quem comenta assim, comenta com um ar de tipo assim, pô, vocês não sabem de nada. Ô Charles, esses dias teve um que me falou assim, né? Eu tenho um vídeo da Biman P17 que eu dei um disparo em seco com a arma, né? Porque ela estava carregada e não tem um jeito de descarregar sem além de ser numa APC sem ser com um disparo em seco. É igual PCP, você tem como descarregar sem disparo em seco, mas a APC não tem como. Aí eu descarreguei a arma dando um disparo em seco. O cara posta lá, disparo em seco vai destruir sua arma. Eu já falei para ele, filhão, pera, não confunde as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Disparo em seco em spring realmente estraga a arma, por quê? Porque você não tem o selo provocado pelo chumbo, e no momento em que você dispara, o ar flui numa velocidade muito alta, o pistão vai numa velocidade muito mais alta do que o normal, vai atingir o fim de câmera com uma pancada muito forte, né? E isso vai, obviamente,
arrebentar com bucha, arrebentar com fundo de câmera, arrebentar com pistão, arrebentar com, às vezes, até com dispositivo de pontaria, com tranca da arma. Então, assim, tem vários problemas que podem acontecer por conta dessas pancadas, essas marteladas extremamente fortes que dá numa disparo em seco de uma Spring. Mas PCP e APC não, é uma coisa totalmente diferente. A PCP pode disparar em seco tranquilamente, que inclusive a exigência de carga nas vedação vai ser menor. O desgaste do sistema da PCP é maior com um chumbo dentro do cano do que sem um chumbo dentro do cano, porque o ar vai fluir tranquilo. Se o chumbo estiver dentro do cano, o ar vai pressionar o sistema de vedação do pellet probe e da entrada do cano. Então, você vai estar com uma carga menor no sistema de vedação. Para uma PCP é até melhor você disparar em seco do que com chumbo. É a mesma coisa a APC. A APC, a única carga que vai ter num disparo com ou sem chumbo vai ser na vedação do cano. E a carga também vai ser menor na vedação do cano se não tiver um chumbo no cano. Então, se você dispara em seco com uma APC e com uma PCP, não tem problema nenhum. Agora, se você dispara em seco com uma Spring, isso sim é problema. O cara tava achando que qualquer carabina que você disparasse em seco ia ser problema. Entendeu? Rondon, tem uma pergunta aqui do GP. Ele falou assim, Rondon, tem algumas marcas que estão vendendo lunetas que são a mesma coisa da Rossi Gold Crown, só muda o nome. São mesmo idênticas às lunetas ou só parecidas? Olha, só parecidas. Profil tipo Gold Crown? Sim, são só parecidas, tá? Sabemos que praticamente todas as lunetas são fabricadas na China, pelo menos essas de baixo valor são fabricadas na China, e todo mundo sabe que na China eles se copiam. Então, a fábrica, a Gold Crown, na verdade, era a Nikon, né? Nikon Stirling. E ela fabrica também a Gold Crown com o logo da Rossi. Mas, além disso, que eu saiba, não tem nenhuma outra fabricação da Gold Crown, da Nikon, né, Gold Crown, para outra marca. Então, queira ou não queira, é um tipo de uma cópia, sim, tá? Então, é normal essa prática lá na China, eles fazem isso, parece que é uma Gold Crown, mas não é. Não tem a mesma qualidade dos materiais, não tem a mesma qualidade da montagem, então você vai estar só comprando uma luneta parecida. Mas pode ser que tenha qualidade também, tá? Não vou dizer que não tenha qualidade, não. Mas não é a Gold Crown, isso é verdade. É igual comprar aqueles tênis Abibas, né? Ele não é um Adidas, ele é um Abibas, ele é igualzinho, mas não é um Adidas. Exato. Agora tem aqui uma pergunta para o Leonardo, do Saldanha. Leonardo, por que a modalidade de silhuetas metálicas meio que caiu no esquecimento? Não, cara, é o field target. Silhueta metálica é o field target. Não, aquela silhuetinha da galinha, do porco, lembra? Que tinha 5. Sim, mas o field target é isso, cara, só que muito mais refinado, com distâncias diferentes. Não, você não lembra dessa prova? Você nunca fez? Tinha 5 galinhas, 5 porcos, 5 carneiros, 5 perus. Sim, Charles, mas o que eu tô dizendo, hoje isso... Não, ele tá falando especificamente dessa prova, que era mas muito por comum. Isso. Mas é por isso que eu tô falando. É o field target hoje. Ela evoluiu. Hoje você tem o field target, não existia aqui no Brasil o field target. E aí o pessoal fazia o quê? Silhueta metálica. Porque não existiam as categorias com distâncias, provas oficiais de field target. O que acontece é que hoje em dia o field target está evoluindo bastante e está crescendo, inclusive na CBTE tem várias provas sendo realizadas. A tendência é que essas provas matriz vão desaparecendo, é que nem o duelo de 20 segundos diante do tiro rápido de 5 segundos. O tiro rápido virou modalidade olímpica, o duelo de 20 segundos começou a desaparecer. Hoje em dia ainda existe nos clubes, ainda é feito, ainda tem alguns campeonatos, mas o duelo é uma prova que está caindo em desuso. Por quê? Porque você tem uma prova muito mais refinada que é basicamente a mesma coisa. Já bate de silhueta, você vai bater silhueta em distâncias distintas. A silhueta metálica, as provas que eu participei de silhueta metálica nessa classe, silhueta metálica, elas eram provas... O Charles caiu, gente. Eram provas que você tinha, por exemplo, tudo na mesma distância. Ou às vezes 3 distâncias diferentes numa linha de tiro.
E hoje no Field Target, não, você tem um percurso com várias silhuetas em várias distâncias. Então, eu acho que o que está acontecendo é isso. Como ela é uma prova que é praticamente a mesma coisa que o Field Target, só que o Field Target é mais complexo, mais refinado e tem atraído mais público, a tendência é que há uma migração cada vez maior para o Field Target, e essas provas que são mais básicas, que foram assim provas precursoras, vão desaparecendo, vão diminuindo a incidência, diminuindo a quantidade de pessoas participando. E aconteceu isso, sabe com o que também, Charles? Por causa da evolução do carabina de ar, com a carabina 25. Carabina 25 é uma prova que foi diminuindo. Existia, você tinha, inclusive na Linad, tinha prova de carabina 25, você tinha prova de carabina 25 em muitos lugares. Conforme a carabina de ar 10 metros foi se fortificando, se solidificando, carabina 25 foi desaparecendo também. Ô, Leonardo, uma pergunta aqui do Chesky. Sou leigo no tiro, mas queria saber se existe pistola de CO2 para usar em competição de tiro, ou pelo menos para treinar. Queria comprar uma de CO2 primeiro, para depois passar para uma de PCP. Existe, tá? Mas CO2 nunca foi uma coisa que deu muito certo em prova olímpica. O pessoal usou muito durante muito tempo as Spring, depois migrou para as pneumáticas. Houve uma tentativa de CO2 em algumas marcas, alguns atletas chegaram a levar, competindo diretamente com as pneumáticas, e em um determinado momento passaram tudo para PCP e nunca mais voltaram. É basicamente isso. Então, a CO2 existem opções, mas elas não são armas tão vocacionadas para isso, porque elas têm muita oscilação de velocidade de disparo ao longo dos strings, e são provas normalmente muito longas, tá? Muito longas, e que acabam assim comprometendo o desempenho do atirador se você tiver que ficar mexendo a ampolinha lá toda hora. Então o pessoal acaba optando pelas pneumáticas. Minha sugestão para quem está começando, Gamo Compact. Se não quer gastar numa PCP, pega uma Gamo Compact, que é uma pneumática, uma PC, né? Sistema PC, o pessoal chama de pneumática. Ô Rondon, o Diego pergunta aqui se você também se interessa e pratica outras modalidades de tiro, como por exemplo arco e flecha. Não, arco e flecha, quando eu era garoto, eu era criança, pré-adolescente mais ou menos, eu atirei muito de arco e flecha, mas caiu do meu gosto, tá? Isso não quer dizer que eu não vá atirar algum dia, não. Mas hoje em dia, o que realmente me dá prazer é o tiro de pressão. O Silvio perguntou aqui, ô Leonardo, eu tenho uma Nitro X 1300 4,5. Posso começar a praticar papel 10 metros com ela? Uma Nitro X calibre 4,5? Sim, por que não? Acho que não tem nenhum impedimento de regra. Não é a arma ideal. Vamos dizer o seguinte, você vai sofrer muito e em algum momento, se você quiser ser bem competitivo mesmo, você vai ter que trocar essa carabina por uma carabina mais vocacionada. Mas impedimento de regra não tem. E eu costumo dizer uma coisa, tá, Charles? Se a regra não impede, você começa com o que você tem. Porque você tem que começar em algum momento. Começa com o que você tem. Vê se você gosta da categoria, se você acha que vale a pena botar mais dinheiro naquilo, e aí você vai evoluindo. Porque às vezes também, já vi muita gente que faz isso. Ela compra arma achando que vai participar de uma prova, não sei o quê, que a arma vai trabalhar sozinha. Chega lá, desanima com a competição, fica com a arma parada. Gasta 3, 4 pau numa arma e larga a arma parada. Então acho que o primeiro passo é você começar a atirar, ver se gosta. Se você gostou da categoria, aí vale a pena você investir naquela categoria, entendeu? Aí você vai gastando um pouco mais, mas começa com o que você tem. Ô, Leonardo, quer dizer, Rondon, muita gente ia apostar agora que o Leonardo ia responder. Não tem como, larga a mão, você tem que comprar uma carabina. E ele falou algo muito interessante, né? De você não precisar necessariamente comprar um equipamento específico para uma modalidade quando você quer começar a atirar, começar a treinar os fundamentos, ver se você gosta, você usar um equipamento que você tenha, né? Porque hoje isso mesmo, isso, né? Para você fazer tal modalidade, você tem que investir uma grana pesada. Não é necessariamente isso, né? Não mesmo. E mesmo porque a pessoa tendo, no caso aí é uma Nitro 1300, ela já está acostumada a atirar com essa carabina. Então, por que não começar? É isso que o Léo disse. Já tem ela mesmo, nada impede. Lógico, você não vai conseguir, né? Não vai conseguir fazer
né? Ter como é que se diz, um desempenho igual você vai ter com uma arma específica, mas para o começo tá legal. E até uma coisa que muita gente pergunta pra gente. Tem uma diferença muito grande entre a pergunta que ele fez e a pergunta que normalmente vem pra gente. A pergunta que vem pra gente normalmente é: qual arma eu compro pra tal prova? Aí, a resposta tem que ser uma arma que no mínimo se encaixe para um iniciante ter uma performance alta. Porque o que acontece? Por isso que eu sempre recomendo, que nem a gente acabou de fazer uma pergunta sobre pistola. Falei, começa de Gamo Compact. Mas tem pistola muito mais barata. Tem, mas Gamo Compact é Gamo Compact. Se você quer começar bem, começa de Gamo Compact. Então, essa é uma pergunta muito diferente da pergunta: eu tenho arma tal, posso começar com ela? Olha a diferença. Porque aí não é uma recomendação de uma arma para começar, para uma pessoa que já tem consciência do que quer. Não, o cara tem uma arma. Dá para começar com ela? Dá, se ela atende os regulamentos. Se ele chegasse para me perguntar se é uma 5,5, não, eu já ia falar, não dá, porque a regra não permite. Mas é uma 4,5. A regra permite. Então começa com o que você tem, cara. Entendeu? Começa com o que você tem. Você já tem arma, você não vai precisar comprar uma para começar. Já tem. E aquela história também, né, o Rondon? A pessoa, uma das grandes armadilhas que eu acho que existe no meio do tiro de pressão é o modismo, né? O cara vai, né? Aí, por exemplo, o cara vai. Eu conheço gente que, tipo assim, eu assisti um vídeo ou alguma coisa, alguém falando de, por exemplo, WRABF. Aí eu vou lá e o cara já anima e compra a luneta, compra o apoio, compra a carabina, gasta uma grana para depois descobrir que não curte muito aquela modalidade, né? Isso mesmo. Eu mesmo já fiquei observando modismos aí. No princípio até fiquei interessado, mas eu esperei um pouco mais para ver, e o modismo passou e algumas pessoas gastaram muito dinheiro, foi dinheiro jogado fora, foi dinheiro gasto à toa, e realmente não foi para frente. Então, antes de se jogar de cabeça, estuda um pouco mais, observa, vê se realmente aquilo vai pegar, vê se você vai gostar daquilo antes de colocar dinheiro, porque principalmente nesse momento agora, para todo brasileiro está muito difícil gastar dinheiro sem realmente ter uma finalidade definida. A Lídia perguntou aqui, Rondon, parece que você tem muitas carabinas de pressão. Você não fica frustrado por ter várias carabinas e não poder atirar com elas bastante? Porque pelo que passa a impressão, você atira só de vez em quando. Olha, Lídia, eu atiro o suficiente para me sentir feliz, me sentir satisfeito. E realmente, eu tenho a quantidade boa, eu sou colecionador. Não tenho uma coleção tão grande quanto outros amigos colecionadores que trocam informações comigo, mas eu tenho uma quantidade boa. E para colecionador, nem sempre é usar aquele objeto, mas sim ter aquele objeto. Não, eu quero saber uma característica tal. Vou lá, pego ela, dou uma olhada e vejo, sinto ela ali, como a gente fala, namoro ela ali, pronto, deixo ela guardada lá. Então eu não preciso tirar com todas elas. Eu atiro com as que eu gostaria de tirar naquele momento, e a quantidade de vezes que atiro é a suficiente para me sentir feliz. E tá resolvido o problema, né? Isso. E é uma tendência também da gente acabar, quando a gente mergulha, isso não é só no tiro de pressão, eu acho. Quando a gente mergulha numa atividade, num hobby, é comum a gente passar a ter vários equipamentos, até porque não existe um equipamento que atende a tudo. Eu acho que a única, por exemplo, existem hobbies que sim, você pode fazer com um único equipamento. Por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero fazer tricô. Pô, um jogo de agulhas de tricô vai te atender. Eu vou, sei lá, cara, eu quero escrever. Pô, um computador ou um bloco de papel com caneta vai te atender. Agora, existem outras atividades que a gente faz que não tem um equipamento que atende tudo. Por exemplo, tiro. Não tem uma carabina que atende a tudo. Bom seria se existisse lá uma carabina de uso universal, que ela pudesse ser, tipo assim, você tivesse um botãozinho nela, vários botõezinhos, né? Modo 1, papel 10 metros. Modo 2,
Field Target, modo 3, longa distância. Só que isso não existe ainda, né, Leonardo? Então, você tem que ter uma carabina. Quando você começa a especializar, você começa a ter carabina que ela se dá melhor para algumas situações, né? E dependendo da prova, muda tudo, cara. Muda coronha, muda dinâmica de tiro. Que nem WRBF mesmo, você quer um centro de gravidade mais projetado para frente. Nas carabinas de ar 10 metros, você quer o centro de gravidade projetado para trás. Tudo muda de acordo com a carabina que você está usando, com a prova que você está fazendo. Field Target, já viu a diferença de uma prova de Field Target para uma prova de WRBF? As coronhas, como são totalmente diferentes. As armas são diferentes, potência é diferente, prioridade de precisão. Por exemplo, no Field Target, a prioridade de precisão é mais baixa que no WRBF. Você não precisa de tanta precisão no Field Target quanto no WRBF. Mas você precisa de uma dinâmica e uma ergonomia absurda no Field Target, porque o cara vai atirar em posição sentada, pronada, para conseguir. Cara, é absurdo o que um Field Target tem de demanda de coronha, entendeu? Para funcionar bem. Então, e tem coronhas que são assim, absurdas de ergonomia e coronhas que são muito ruins, apesar de ter todos os elementos. O pessoal acha que vai lá, instalou um hamster, a arma virou uma arma de Field Target top. Não, o equilíbrio da arma, tudo muda. Então, é muito difícil. Assim, as provas mais próximas que existem, o 10 e 25 metros, que ainda algumas carabinas você consegue fazer a mesma carabina para as duas. Mas, no geral, é difícil, cara. É difícil. Agora, para a gente encerrar esse episódio do ChumboCast aqui, eu queria saber a opinião de vocês sobre algo. Essa semana, eu intermediei a negociação entre dois amigos. Um estava vendendo uma arma de pressão e o outro estava comprando a arma de pressão. Aí eu fiquei sabendo que um estava vendendo, que o outro estava comprando e coloquei eles em contato. Essa foi a intermediação que eu fiz. Aí beleza. Foi lá, combinaram o preço, fizeram o negócio. Um dia depois, o que comprou falou, era uma carabina Springer. A bucha, eu comecei a atirar, atirei algumas vezes e quando vi a arma foi ficando estranha, bucha foi pro saco. Normal. Daí, lógico, o que vendeu, não tem problema, vamos resolver e tal. Daí eu tava conversando com o cara que vendeu e eu falei para ele o seguinte, falei, cara, eu penso assim, quando você vai vender um equipamento usado, primeiro você revisa ele antes de vender, ou 2, não revisa, mas avisa a pessoa, eu estou te vendendo um equipamento que está funcionando, mas não foi revisado, então pode ser que ele apresente algum problema ou pode não apresentar, mas eu estou te vendendo no estado que ele está, sem revisão. O que vocês acham disso? Porque eu falei assim, aí o cara, porque essa arma eu já tinha disparado ela aí umas 3.000 vezes, então a bucha já estava no final da vida útil mesmo. Ele não quis gastar com a revisão, mas também não falou nada que, tipo assim, estou te vendendo no estado. Porque nos Estados Unidos é muito comum isso. Venda sale as is. Ou seja, no estado, você está vendendo aquela arma do jeito que o cara está vendo ali e o cara não tem, sem garantia de reclamação futura. É igual carro usado, você tem lojas que vendem carro que eles chamam de carro de repasse. O que é carro de repasse? É um carro que eles vendem sem garantia. Você está comprando ciente que ele está funcionando naquele momento, mas se virar esquina e der pau, por isso que o preço é mais barato. O que você acha, Rondon? Qual a estratégia que você adota quando você vende uma carabina ou compra uma carabina? O que você espera? Olha, vender, para dizer a verdade, eu não vendi nenhuma carabina minha ainda, mas eu já doei uma carabina para fazer um AA para ajudar os amigos. E o que acontece? Eu revisei. Então, mas o que você falou aí, eu acho que procede, Charles. Mesmo que a pessoa não revise, o mais importante de tudo nessa situação é ser sincero. É realmente passar as informações e ser sincero. Tá desse jeito, então é do jeito que ela tá e eu não dou garantia,
ou então, não, eu vou fazer uma revisão, mas então o preço vai ser um pouco maior, o que você prefere? Ela revisada com preço maior ou ela do jeito que está por um preço menor? Então eu acho que, sendo sincero, colocando a verdade ali, colocando em pratos limpos, não tem o que falar depois. Agora, como fala, não sendo sincero, não colocando em pratos limpos, fica uma situação chata realmente. Então, eu prefiro ser o mais claro possível em qualquer tipo de negociação que eu faço. Inclusive, no caso, se eu for vender uma carabina ou não. E você, Leonardo? Com certeza, como você é armeiro, você deve revisar, né? Sim, Charles. Na verdade, eu raramente vendo uma arma. Normalmente, quando eu vendo ela bem, tá? Mas, o que acontece, Charles? Acho que tem 3 condições aí que a gente precisa avaliar. Uma delas é aquela que o produto já está com defeito e você vende sem falar que está com defeito, tá? Isso é picaretagem. Você sabendo que a arma tem um defeito, você tem que falar que ela tem aquele problema, que ela tem aquele machucado. No caso desse cara, ele não sabia, ele testou então, em casa, estava funcionando, na hora da compra o outro testou, estava funcionando, ela veio apresentar problema logo depois. Perfeito, então a gente elimina isso, tá? Mas seria esse ali a pessoa vender de má fé. Má fé, exatamente. A arma tá zoada, eu vendo ela zoada, entendeu? Sabendo que tá e sem falar que tá, ou falando que tá mil maravilhas, isso é uma coisa, má fé. Ponto. Aí nós temos essas 2 outras situações, tá? Uma arma usada, sempre que eu vou comprar uma arma usada, eu assumo que ela não está revisada. Sempre. Eu sempre assumo que a arma está vindo do jeito que o cara terminou de usar da última vez, tá? E aí, a arma pode vir a apresentar problemas depois. Se ela chegou na sua mão funcionando e abriu o bico lá na frente, você desmontou, viu que não teve nenhuma gambiarra, porque eu já peguei isso também, gente de má fé. A arma estava zoada, o cara vai lá, abre, faz uma gambiarra para a arma funcionar pouquinho. Já vi isso num pino de uma Gamo, que tinha que trocar o braço, o cara não trocou. Entendeu? Fez lá uma gambiarra com uns arame e a arma estava funcionando. Só que uma hora o arame rompeu. Entendeu? Então, aí você tem essa segunda situação. Da arma tá funcionando bem, tá tranquila, mas por um acaso do destino, calhou de dar problema pouco depois que a outra pessoa comprou. Cara, na minha visão, eu sempre compro assumindo que isso pode acontecer, um equipamento usado. Aí, na minha visão, a responsabilidade é de quem comprou. Porque você comprou uma arma usada, não é nova. Equipamentos usados não tem garantia. Desde que não houve má fé e o ciclo de vida da arma terminou na tua mão, ele terminou na tua mão. Aí você arruma e pronto. E aí eu tenho o terceiro tipo, que é o cara que exatamente que faz a revisão. Esse cara, na minha visão, ele tem que falar: a arma está revisada. Porque não é o padrão é o não revisado. O revisado é o fora do padrão. Aí ele tem que falar: está revisada. E isso, na minha opinião, é um fator gerador de valor. Quando essa arma passou na mão, por exemplo, de alguém que eu conheço, que eu sei que é bom de serviço e que fez a revisão da arma, eu considero isso positivo. Eu comprei recentemente uma arma usada que tinha passado pela mão de um cara que eu sei que é muito bom 2 semanas antes. Aí eu falei: bom, essa eu vou comprar tranquilo. Isso valorizou a arma para mim, entendeu? Valorizou bastante, porque eu sabia que era uma arma que tinha passado por a mão de um cara que sabia o que tinha feito. Eu conversei com esse cara, o cara confirmou, falou que a arma estava 100%, que eu podia ficar tranquilo. E eu comprei, realmente a arma tá tranquila, tá? Então, assim, eu acho que são essas 3 realidades. Agora, eu acho o seguinte: se você compra uma arma usada, cara, você tem que ter ciência que ela pode abrir o bico na tua mão. Ponto. Sempre assuma que ela pode estar no fim do ciclo de vida de algum componente e alguma coisa assim que o próprio dono que vendeu não sabe, porque ele estava usando normalmente. E é essa que faz a arma usada perder valor, gente. Se a arma usada fosse sempre perfeita e funcional, ela não perderia valor. Ela sempre custaria o preço de uma nova. De uma nova, exatamente. Bem colocado. Então, gente, esse foi o episódio de hoje do ChumboCast. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários, deixa aí embaixo no campo dos comentários e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. É isso aí, até mais. Até mais, pessoal.